Um assunto muito importante que eu gosto de compartilhar, cara, é a Bíblia na prática, sabe? E o trabalho foi uma das coisas que durante muito tempo eu me questionei, principalmente com o processo de me envolver mais na igreja, na comunidade local. Eu me perguntava se eu devia. O máximo de compreensão bíblica era todo mundo largar os seus trabalhos e viver exclusivamente para Deus, fazendo missões, pregando o evangelho, liderando pessoas. Eu me questionava isso, sabe? Se esse era o máximo, tipo assim, se as pessoas que fizeram isso abandonaram tudo, era porque elas amavam mais a Deus do que eu, ou seja, elas chegaram no nível de compreensão, no nível de abdicação, no nível de compreensão maior do que eu já tinha chego. Por isso que eu ainda não tinha feito, e ela sim. E por diversas outras questões também que envolvem o nosso dia a dia, por exemplo, o nosso dinheiro, né? Eu falei, pensava, cara, será que eu dou tudo? Será que eu não dou? As pessoas que dão muito dinheiro, será que é porque elas tiveram uma compreensão, elas amam, elas são mais obedientes do que eu, elas têm mais fé do que eu? E então eu sou uma pessoa que, por ser um cara muito analítico e metódico, eu queria, às vezes, sempre uma resposta quadrada. Apesar de não encontrar uma resposta quadrada, eu consegui encontrar alguns fundamentos que conseguiriam me guiar quando eu deveria tomar uma decisão relacionada especificamente a esses assuntos do nosso dia a dia, né? Em relação ao nosso dinheiro, em relação ao nosso tempo, em relação ao nosso trabalho. O que realmente nós devemos fazer no nosso dia a dia? Será que o nosso devocional tem problema de ser meia hora, uma hora? Ou será que o devocional tem que ter o dia inteiro? Você entende? Essas coisas do dia a dia, o quanto de tempo eu tenho que me dedicar a Deus? Exclusivamente, né, a leitura da Bíblia e etc. E o trabalho foi uma dessas questões que é o que a gente vai falar, né? E uma das coisas que eu aprendi é que o nosso trabalho, não só tem o trabalho espiritual para Deus, né, que envolve necessariamente a parte de você evangelizar, de falar de Deus, de liderar pessoas, no processo de aperfeiçoamento, mas o nosso trabalho mesmo, que, sei lá, o caixa de supermercado, o Uber, o Gari, a gente que trabalha com marketing digital, copywriter, gestor de tráfego, o engenheiro, o bancário, o influenciador, né? Ou seja, o nosso trabalho, ele é uma instituição de Deus. Então, separei uma passagem aqui, ó, Gênesis 2,15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ou seja, antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha dado ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim, de cuidar do Éden. Isso mostra que o trabalho é parte do propósito divino para a humanidade. Ou seja, não se espera que a gente seja ocioso. Inclusive, eu não lembro qual passagem que Paulo, em qual livro que Paulo fala, mas ele diz assim: se não estão trabalhando, não deem o que comer. Se eles estão ociosos, mandem eles trabalharem. Entende? Então, o trabalho, ele tem parte do nosso propósito divino, né? Ó, Êxodo 29, capítulo 20, versículo 9 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, o trabalho é parte do ritmo de vida estabelecido por Deus, complementado pelo descanso no sétimo dia. Então, o trabalho já foi destinado para a gente como um hábito nosso, né? Mostrando que é uma instituição de Deus, uma instituição divina, e não algo instituído pelo homem. Claro que as formas disso decorrer, que é o que a gente que é o que eu vou comentar aqui, envolvem sim se isso agrada ou não a Deus. Mas é muito mais como você faz esse trabalho do que o trabalho em si, do que a dedicação a algo que vai gerar sustento para sua casa, vai trazer, né, segurança para sua família. Não é sobre isso que pode desagradar o coração de Deus, mas a forma como você conduz o seu trabalho. Isso sim pode desagradá-lo. Então, separei outras passagens aqui, né? O trabalho, o trabalho digno é uma bênção. Então, ó, Provérbios 14, 23 diz assim, ó: Em todo trabalho aproveito.
mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Né? Então, o trabalho honesto traz sustento e satisfação. Então, o esforço diligente produz frutos. Provérbios 6, versículos 6 e 8 diz: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e seja sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, diligência e a preparação são valorizados por Deus e trazem recompensa, como no caso da formiga aqui. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, diz assim, ó: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ou seja, Paulo ensina que o trabalho é necessário para o sustento e condena a ociosidade, certo? Então, a gente não só percebe que ele é uma instituição divina, mas que o trabalho digno, ele tem sua recompensa, que é o seu sustento, que é a dignidade e que é o seu próprio pão, como diz Paulo ali. Então, trazer o sustento, trazer a segurança, o mantimento para dentro de casa, o trabalho digno também tem a sua recompensa. Agora, quando que isso começa a se tornar algo que desagrada a Deus? Primeiro, com a motivação errada, certo? Então, em contrapartida, para agradar a Deus, se você precisa fazer o trabalho com a motivação correta. Então, eu separei algumas passagens aqui, né? Então, o trabalho deve ser feito para a glória de Deus e não apenas para lucro ou status. Colossenses 3:23 diz assim, ó: E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então a gente percebe aqui que Paulo, também em 1 Coríntios, ele vai dizer: façam tudo, desde comer, desde beber, para a honra e glória de Deus. Ou seja, para é conjunção de finalidade. Ou seja, nunca para no homem, sempre para em Deus. Uma outra passagem diz assim: tudo vem de Deus, acontece por Deus e é para Deus. Portanto, a motivação correta nos afasta, certo? Então, se você não tem essa visão de cumprir esse propósito para honrar e glorificar o nome de Deus, o que acontece não só te leva para o lugar errado, como no meio do caminho, você acaba muitas vezes desonrando o nome de Deus em prol do seu objetivo final. Na famosa frase, os fins justificam os meios. Afinal, o seu propósito não é honrar e glorificar o nome de Deus, mas é buscar especificamente o dinheiro. Cal, então minha empresa ele deve honrar e glorificar a Deus, não deve dar lucro? Não, não é isso. As coisas não são excludentes. A empresa deve dar lucro. Mas o lucro é o meio do processo para honrar e glorificar o nome de Deus. É totalmente diferente quando você está simplesmente por causa do dinheiro e o meio para isso, ele se torna quase que incontestável. Incontestável não, ele se torna qualquer meio para chegar nesse fim, tá bom. Agora, quando o fim é honrar e glorificar o nome de Deus, não pode ser qualquer meio. Porque para honrar e glorificar o nome de Deus, precisa ter os meios corretos. Percebe que quando a gente muda essa motivação, os meios eles se correspondem de forma diferente. Provérbios 16:3 diz assim, ó: Confia ao Senhor as tuas obras e seus pensamentos serão estabelecidos. Então, quando colocamos nossos planos na mão de Deus, ele nos dá direção. 1 Timóteo 6:10 diz assim, ó: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Na parábola do semeador, vai dizer o seguinte, que o terceiro tipo de solo, né, é o tipo de solo que é o tipo que a semente, ela começa a brotar e é sufocada pelos espinhos. E aí Jesus explica que os espinhos são as preocupações dessa vida e as riquezas dessa terra. Ou seja, quem coloca como motivação o dinheiro e o status, quem coloca como ponto final o dinheiro e o status, ele está fadado a ser sufocado pelos espinhos. Ele está fadado a ser sufocado pelas próprias riquezas, pelo próprio status, pelas próprias preocupações da vida. Diferente de alguém que coloca o seu fim em Deus.
E então a gente falou da motivação, consequentemente a gente falou dos meios disso, e aí eu quero falar também da intensidade disso. Então a gente viu que com uma finalidade, uma motivação errada, nos leva a ter meios e formas de alcançar esse fim de maneiras erradas, porque quando você não tem o fim para Deus, você tem o fim para quê? O fim acaba justificando o meio. Então, assim, se não é para Deus, até que, se eu sonegar esse imposto aqui, se eu vender essa mentirinha ali, se eu não entregar esse trabalho aqui, começa a se tornar algo comum no seu dia a dia. Porque não corresponde com uma expectativa futura de honrar e glorificar um Deus que é santo, que é bom, que é justo, certo? Porque se for para o homem, nós somos maus em si mesmos, né? Em Deus somos bons. Mas também, terceira coisa, é a intensidade disso. Ou seja, o descanso faz parte do plano de Deus para o ser humano. Então, em Êxodo 31, versículo 15, diz: 6 dias se fará obra, mas o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Marcos 6,31 diz assim: E ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Ou seja, até Jesus ensinou que era necessário tirar um tempo para descanso. Então, a intensidade com que você faz essas coisas também nos questiona se isso agrada ou não o coração de Deus. Um exemplo prático meu é que durante muito tempo, acho que ali por volta de 2021, 2022, até uma parte, início de 2023, eu trabalhava muito, cara. Coisa assim de eu já ter virado 48 horas trabalhando final de semana. E aí, por causa desse excesso de trabalho, qual que é a consequência? Eu não ia para a igreja, eu orava menos, eu não fazia o meu devocional direito, fazia com pressa. O- com quem consegue trabalhar assim, cara, mesmo que eu saia com algum amigo, algum colega, tenha comunhão com os meus irmãos, pensa que não vai ter de qualidade. Que eu tô tão cansado que é capaz de eu dormir na conversa, não prestar atenção no que ele tá falando, ou seja, não vou tirar o usufruto da comunhão. Então, esse excesso de trabalho, e aí a gente pode ver, claro, cientificamente falando, que quem trabalha isso normalmente tem o quê? Tem burnout, é a pessoa que vive mais estressada, é a pessoa que normalmente tem insônia, é uma pessoa que geralmente ela desenvolve problemas anti-imunes. Eu, por exemplo, durante um bom tempo, cara, até 2022, que eu fazia esse trabalho intenso, eu tinha um problema chamado urticária crônica espontânea. O médico disse para mim que não tinha cura. Eu tinha que tomar um remédio para combater essa doença anti-imune, onde a minha pele ficava toda marcada, toda empipocada. E necessariamente, cara, quando eu comecei a ter um estilo de vida mais saudável, com mais descanso, com menos estresse, com menos correria, hoje eu não tomo mais remédio. Não, sei lá, faz 2 anos que eu não tomo remédio. Portanto, esses efeitos, eles acabam decorrendo com um mau cuidado de diversas outras coisas que também desonram e não honram o nome de Deus. Por exemplo, se Deus fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e eu ser intenso demais, intenso demais no trabalho, tá me gerando doença, me gerando estresse nas minhas emoções que causa doença, eu não estou honrando e glorificando Deus através do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Portanto, Deus não vai se agradar disso. Então, só para retomar, a gente falou de três coisas. A gente falou de coisas. Inicialmente, a gente falou de que o trabalho é digno. Trabalho digno, ele foi instituído por Deus. O trabalho digno, ele tem a sua recompensa, o seu sustento, mas que, dependendo da motivação, o meio como você faz e a intensidade como você faz, desonra e não glorifica o nome de Deus.
Aí agora eu quero trazer uma parte prática. Cal, então quantas horas eu devo trabalhar no dia? Então, a pessoa que trabalha 12 horas, ela peca? Não o Regulation Economy Dias? Ah, mas a pessoa que trabalha 11 horas e 50 minutos, ela trabalha menos, então ela não glorifica a Deus? Eu acredito que o identificar o quanto está em excesso, primeiro envolve, na minha concepção, você consegue ter um dia de descanso? Esse é o primeiro ponto. Se você não consegue ter um dia de descanso, eu acho que já é um sinal de que você está intenso demais. Segundo ponto, você consegue cuidar das suas outras responsabilidades que envolvem a sua vida de intimidade com Deus e de construir a sua família? Ou seja, você está conseguindo, com esse tanto que você trabalha, fazer o seu devocional com qualidade? Está conseguindo descansar bem? Está conseguindo cuidar da sua saúde? Está conseguindo se alimentar bem? Está conseguindo passar tempo com sua família? Cumpriu isso? Então, cara, se você está trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia e está conseguindo conciliar tudo isso, velho, top. Eu acho difícil, né? Se trabalhar 14 horas por dia e conseguir conciliar isso. Mas, você entende? Tipo, você trabalha 12 horas por dia, dorme 7, sobra 19. E em 6 horas você consegue fazer seu devocional, ficar com a sua família, cuidar da sua saúde, etc. E você vê que todo mundo tá bem, e que tá, não é só o tempo. Cal, quanto tempo eu devo fazer o meu devocional? Cal, quanto que eu tenho? Não fique pensando na regra, sabe? Na regra, tipo, ah, não, o devocional tem que ser 1 hora, o tempo com a minha família tem que ser 30 minutos, a academia tem que ser tanto. Não, mas vê os efeitos. Vê os efeitos. Você e a sua esposa, ou você e seu marido, estão cada vez mais íntimos, estão aumentando a confiança, estão bem, estão satisfeitos no relacionamento, estão felizes. Como estão seus filhos? Eles estão indo bem na escola? Eles estão crescendo em Cristo Jesus? Eles estão aumentando o nível de intimidade, de relacionamento com eles? Eles estão se tornando pessoas confiáveis? Eles confiam em você? Eles estão se tornando pessoas amorosas, pacientes? Terceiro, como que está a sua saúde? Você falar que você tá cuidando, tá dando tempo, mas você vai falar que você tá com doença, tá com gastrite, tá com insônia, tá com um problema anti-imune, tá com doenças inflamatórias, tá com o intestino irritado, sempre fica com diarreia, ânsia de vômito, dor de cabeça, convenhamos que as coisas não estão bem. Então, como que você sabe dizer se você está conseguindo conciliar tudo? Olha para os resultados, olha para os efeitos disso. Os efeitos estão bons? Então, significa que você está, esse tempo que você está se dedicando, está ó, bom. Não está, não tem os resultados esperados, não tem os efeitos positivos, provavelmente você está deixando de fazer algo. Carl, significa então que a pessoa que faz tudo isso vai ter uma vida perfeita? Não, não significa isso. Paulo mesmo vai dizer que cada um avalia a si mesmo. Cara, se você está fazendo, está indo para a sua academia, você realmente consegue, e assim, num geral a gente consegue saber os efeitos disso, né? Apesar de eventualmente eu ir à academia, treinar bem, dormir bem, me hidratar bem, não significa que eu não vou pegar uma gripe. Mas, no macro, eu percebo, cara, que eu fico pouquíssimo doente. Eu percebo que eu não tenho insônia, eu percebo que eu tenho alta disposição, eu percebo que eu tô ganhando força, eu percebo que eu sou mais alegre, né? Porque eu treino, a alimentação boa, ela libera a ocitocina. Então eu percebo isso. Então percebe que não é um caso micro. Ah, não, eu fiquei doente, então tô fazendo alguma coisa de errado. Não, mas é um macro. Você consegue olhar para sua vida e falar assim, cara, minha vida ela tá em plenitude. A vida não é perfeita, tem as suas aflições, mas eu percebo que, num geral, cara, eu tô bem. Num geral, a minha saúde anda bem. Num geral, né, o meu relacionamento, ele tá bem. Às vezes eu brigo com minha esposa e tá tudo bem. Às vezes a gente desalinha, a gente senta pra conversar, tá tudo bem. Mas eu percebo que no macro, com o passar do tempo, eu olhando assim de fora, tirando, não só olhando aquele dia da briga, mas olhando a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, eu percebo que a gente tá crescendo em intimidade, a gente tá cada vez mais feliz, a gente tá cada vez mais satisfeito no nosso relacionamento, a gente se ama cada vez mais, os meus filhos, a mesma coisa. Então, esse é o processo. E claro, isso não pode, a gente não pode tirar dessa equação, pedir orientação, discernimento para Deus para nos corrigir e controlar e guiar o nosso caminho, guiar o nosso caminho para a direção correta. Então, eventualmente, Jesus, né, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, cara, você precisa se dedicar mais nessa área da sua vida, mais à sua família, mais ao seu devocional, ou mais à sua saúde.
E você vai lá e você faz isso. Então precisa, obviamente, ter o discernimento do Espírito Santo. A própria palavra diz que ela é a luz para os nossos caminhos. Então, cara, você tem a luz, tem a oração, você tem o Espírito Santo que é o Consolador, você tem a graça de Deus, você tem a Bíblia. Então, ela é a luz, assim, a lâmpada para os seus caminhos, para você conseguir guiar, ter o discernimento de, eventualmente, se tem algo que vá melhorar as suas relações, algo na sua vida, e que você precisa se dedicar mais, que o Espírito Santo te guie e te oriente para tomar essa decisão. Mas, novamente, não é sobre uma quantidade de horas específica, mas é muito sobre os efeitos, os resultados a partir disso. Servir de diagnóstico para saber se você realmente está utilizando o tempo adequado, dedicando de forma adequada ou não.